Olá, estudantes do Paraná do 8º ano, estamos aqui para mais uma aula de número 108. Eu sou a professora Cleide e estamos com a disciplina de língua portuguesa. Hoje falaremos então sobre transitividade verbal. É a continuação da aula anterior. Vamos lá para os objetivos da aula? Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto marcadas pelos verbos. Compreender por meio de exercícios a transitividade verbal. Reconhecer os verbos transitivos direto e indireto. Identificar no gênero poema os verbos intransitivos. Então, turminha, estamos aqui com uma tirinha já e vamos começar a aula de hoje já pensando sobre a classificação dos verbos. Vamos lá? A própria tirinha já dá uma sugestão. O que vocês farão nesse exercício? Vocês vão escrever cada oração dessa tirinha aqui, que está aqui, e vão dizer se o verbo é transitivo direto ou intransitivo e assim por diante, tá? Na própria tirinha já tem uma dica para vocês, se vocês observarem. Vamos ler? Joguei um objeto direto, mas o objeto jogou de forma indireta. Tentei jogar a culpa no bitransitivo. Olha onde me jogaram. Vocês vão identificar o verbo, vão reescrever cada frase e vão escrever na frente assim, verbo transitivo direto, verbo intransitivo e assim sucessivamente. Vamos lá? Já espero aqui vocês para a correção.
Vamos conferir as nossas respostas. Correção. Joguei um objeto direto. Ora, gente, lá já tinha aqui objeto direto. Quando é objeto direto, é lógico que o meu verbo é verbo transitivo direto. Ok? Era isso para vocês fazerem. Número 2. Mas o objeto jogou de forma indireta. Então, aqui nós temos a marcação da preposição. Eu classifico como verbo transitivo indireto, porque aqui já tem uma sugestão indireta. 3. Tentei jogar a culpa no bitransitivo. Olha só, tá? Aqui 2 verbos. Então, verbo transitivo direto e indireto, ou chamamos de bitransitivo, se você escreveu assim. Olha onde me jogaram. Terminou. O verbo terminou por si, com significado, não houve complemento. Então, verbo intransitivo. Vamos rever as perguntinhas que fazemos ao verbo? Verbo transitivo direto. Marque aí no seu caderninho, né? Para quando você for fazer o exercício, você já sabe. Verbo transitivo direto. O que? Eu faço a pergunta para quem mesmo? Ao verbo. Verbo transitivo indireto. De que? Verbo bitransitivo. 2. O que e a quem. Tá? E verbo intransitivo não tem pergunta, porque ele não pede complemento. Leia a tirinha. Vamos ler? Já é meio-dia que houve com sua resolução do ano novo de pintar a casa, cortar lenha, abrir um poço e consertar o telhado? Bem, o ano não acabou. Questão de número 2. Analise a frase retirada da tirinha de Agar. E consertar o telhado? Podemos afirmar que o verbo consertar é, letra A, verbo transitivo direto, letra B, verbo intransitivo, letra C, verbo bitransitivo, letra D, verbo transitivo indireto. Se você marcou lá no seu caderno as perguntinhas, você vai acertar isso, tá? Vamos lá, já retornamos.
conferindo a resposta. E consertar o quê? A minha resposta é o telhado. Então, esse verbo, ele pede complemento. Verbo transitivo direto. Se você acertou, meus parabéns. E eu tenho certeza que você acertou. Próximo quiz. Pode-se afirmar que os verbos transitivos diretos, letra A, não precisam de complemento. Letra B, precisam de complemento com preposição. Veja lá. Precisam de complemento sem preposição. Estamos falando de verbos transitivos diretos, ok? Confere lá, leia novamente, pense um pouquinho e já voltamos para conferir. Vamos conferir? Então, gente,
precisam de complemento sem preposição. Guarde muito bem isso. Os verbos transitivos diretos precisam sim de complemento, porque eu faço a pergunta o que? O que me dá uma resposta de alguma coisa. E ele não tem preposição. Porém, os verbos transitivos indiretos têm complemento com preposição. Então, essa é a diferença do verbo transitivo direto e do verbo transitivo indireto. O verbo transitivo direto é sem preposição. O verbo transitivo indireto é com preposição. Pegaram aí? Ok. Vamos ler esse poema de Drummond, que vocês conhecem e que o título é E agora? E agora, José? E agora, José? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu e a noite esfriou. Repeti ali. Então, o que eu quero que vocês façam aqui nesse poema? Vocês vão olhar para o verbo, já identificaram o verbo, né? A prof nem precisa falar aqui. E vocês vão me dizer e marcar se esse verbo na letra A é verbos transitivos diretos, verbos bitransitivos, letra C, verbos intransitivos, letra D, verbos transitivos indiretos. Esse é muito fácil.
Vamos lá marcar, ou vocês marcaram a alternativa, e nós temos como verbos intransitivos. Vocês observaram que ali no poema não tem complemento? Não tem. Todos os verbos que estão aqui, acabou, apagou, sumiu, esfriou, são verbos que têm um significado por si próprio. São verbos significativos. Então, a festa acabou, pronto, não preciso dizer quando acabou, tal, que horas, acabou, todo mundo já entendeu. E assim por diante, verbos intransitivos. Verbo intransitivo não pede complemento, como já vimos. Ele tem sentido completo. Muito bem, turma. Vocês vão ficar ótimo nesse exercício. Questão de número 4. Todos os profissionais que lidam com as questões da saúde demandam novas legislações a respeito. O verbo já está marcado aqui para você, de presente. E o verbo em destaque é, letra A, verbo transitivo indireto, letra B, verbo bitransitivo, letra C, verbo transitivo direto, letra D, verbo intransitivo. Então, qual é a dica para vocês? Busque a resposta pelos verbos que vocês já sabem. Aqueles verbos que vocês já têm certeza que não é, que você sabe a pergunta e que não é, então aquele que vai estar lá e que você talvez vai ter a dúvida, mas como eu tenho certeza que você é um aluno que anota tudo, você anotou as perguntinhas. Então é só fazer a pergunta ao verbo e você tem a resposta.
corrigindo a nossa questão, e eu fiz algumas observações ali, já adiantando para vocês, e que vocês devem anotar também, porque nas aulas anteriores nós trabalhamos sobre isso. Então é importante ressaltar também sobre outros detalhes na oração. Letra A, verbo transitivo indireto. Por quê? Todos os profissionais que lidam, olha aqui a minha preposição, turma, verbo transitivo indireto, as questões da saúde. Então, nós temos aqui o complemento, classificamos como objeto indireto. Sempre que o meu verbo ele é transitivo indireto, é claro que o complemento classifica-se como objeto indireto. E assim quando for também transitivo direto, tá? O meu objeto, que é o complemento, será também classificado como objeto direto, quando for transitivo direto. A observação. Os verbos transitivos indiretos têm complemento? Com preposição. Vocês devem identificar a preposição do verbo, fazendo a perguntinha, claro, e marca ali como verbo transitivo indireto. Vamos ler mais uma tirinha. Veja meu estilo. Oi, beleza, você vem sempre aqui? Elas não resistem à minha cantada. Vamos lá? O verbo ver no primeiro balão, que está aqui, né? Que está aqui conjugado, veja. Classificamos como letra A, verbo transitivo indireto, letra B, verbo transitivo direto, letra C, verbo intransitivo, letra D, verbo bitransitivo. Esta questão vocês já sabem, então eu tenho certeza que vocês vão marcar a certa.
conferindo a nossa resposta? Então, turminha, é a letra B, claro, verbo transitivo direto. Você fez a pergunta ao verbo? Vamos voltar lá? Veja meu estilo. Veja o quê? Meu estilo, objeto direto. Vamos aqui já adiantar? Então, aqui, o ver é um verbo transitivo direto. Então, eu fiz a pergunta e coloquei a palavrinha lá, o quê? O que deu a resposta a mim? Que é meu estilo. Meu estilo classificamos como objeto direto. Veja só como que é fácil. Sempre quando o professor, a professora pedir um exercício, classifique os verbos, se é transitivo direto e também o seu complemento. Então, você vai saber que você tem, além de classificar o verbo, você vai classificar também o seu complemento. Você vai dizer se é objeto direto ou objeto indireto. Então, aqui marcamos que é a letra B, verbo transitivo direto. Agora, neste exercícios, que são várias questões, são 4 questões que nós temos aqui na telinha, vocês vão relacionar as colunas indicando a transitividade dos verbos de cada oração. É como se fosse aqui uma revisão geral de todo o exercício que nós fizemos até aqui. Então, os verbos já estão aqui marcados, tudo bem? Marquei o verbo para vocês e vocês vão relacionar colocando A, B, C e assim por diante. Lembrando, a perguntinha vocês terão a resposta correta.
Vamos corrigir o nosso último exercício. Estamos já quase finalizando a aula e eu tenho certeza que você aprendeu muito nessa aula. Se você prestou atenção, se você marcou no seu caderno as perguntinhas, as dicas que a professora deu aqui, certamente você acertou todas essas questões, tá? E se você acertou todas as questões é porque você aprendeu. Tudo bem? Vamos lá? Então, na letra A, o cão roeu o osso. Como eu faço a pergunta? O cão roeu o quê? O osso. Então, nós temos ali verbo transitivo direto. Lembrando que o osso é o meu objeto direto. O bebê chorou. Então, nós temos ali o bebê chorou, verbo intransitivo, porque ele não pediu ou não pede complemento. Então, não temos objeto direto, nem nada, tá? Daremos a quem? Flores. Para quem? As mães. Então, nós temos letra C, verbo transitivo direto ou indireto, que podemos chamar de bitransitivo. Letra D, necessito de instruções. Necessito de. Olha só. Então, letra D, verbo transitivo indireto. Por quê, professora? Porque eu tenho a preposição. Lembrando que os verbos sem preposição classificamos então como verbo transitivo direto. Os verbos com preposição classificamos como verbos transitivo indireto. Quando o verbo ele traz um significado, ele finaliza a oração naquele verbo, ele tem o verbo por si só, ele tem um significado, um sentido, tá? Então nós falamos que esse verbo ele não vai para frente, não transita. Então ele é intransitivo. E quando nós fazemos duas perguntas na oração, nós temos o verbo bitransitivo. Ok, turma? Na aula de hoje foi muito interessante, porque nós fixamos o conteúdo de transitividade verbal. É claro, turma, que nós temos muitos e outros exercícios que poderíamos fazer aqui. Mas eu acredito que você que está aí teve um bom entendimento sobre a transitividade verbal. E antes de finalizar a nossa aula, eu gostaria de deixar aqui para vocês um recadinho muito importante, que vocês devem acessar o Classroom e vocês devem fazer uma atividade. Realizando uma atividade, você marca a sua presença e valida a sua presença. Beleza, fechou, não é? Garantido. Mas não somente isso, porque não finaliza aqui, né, com a presença. Finaliza sim com as atividades de cada aula. E eu espero que realmente você possa aproveitar essa aula, ou que você aproveitou essa aula, digamos assim, né? E que não somente devemos parar por aqui. E se você tem alguma dúvida sobre o conteúdo, você deve retomar os slides que estão no YouTube, está aí também no Classroom, e você deve acessar novamente os slides e ver qual é a sua dúvida. Se você ainda ficou com dúvida, você deve esclarecer sim com o professor da classe. Ok, galera? Então, combinado? Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu estou com muita saudade mesmo de todos, de todas. E esperamos vocês na próxima aula para mais uma temática que será novidade. Ok? O meu abraço a todos e a todas.